Olá, tudo bem? Estamos de volta com o nosso estudo diário, nosso estudo da Bíblia, já em minhas mãos, minha amiga, velha companheira, Bíblia Sagrada. Basta uma Bíblia e uma câmera para a gente estar falando de Cristo. Minha amiga, velha companheira está aqui, a minha lição também está aqui, você aí do outro lado já está convocado a estar compartilhando. Você que está acompanhando através do nosso canal Falando de Cristo na Estrada, muito obrigado. Lembrando que no canal tem 3 playlists, né? Estudando a Bíblia na Estrada, que é esse estudo que nós fazemos diariamente aqui. Vocês viram que eu gravei alguns programas no quintal de casa. É uma nova roupagem, né? Para que a gente possa estar atendendo todas as noites você com o estudo da Palavra de Deus, aonde quer que a gente esteja, mesmo nas viagens. Hoje estou gravando aqui no estúdio. Estou testando a nova câmera. Ainda agora eu fiz uma gravação testando, né, esse telefone e a câmera frontal. E agora estou testando aí a outra câmera. Se for para o ar, significa que deu legal. Tem a playlist também Falando de Cristo na Igreja. Quando eu vou à igreja, eu costumo gravar ou transmitir ao vivo. Eu coloco para vocês acompanhar também essas mensagens. E o Falando de Cristo na Estrada, que conta um pouco da história minha e da Vilma, né? A gente viaja por aí a trabalho, a gente arruma um tempinho para falar de Cristo. Tem uns vídeos legais aí, tá? Tem um dia de lazer lá na Vila dos Ventos, um lugar muito bonito, um momento de oração especial, num lugar que é um paraíso. Tem a gente orando entre o Brasil e a Bolívia, no rio Guaporé. O catraeiro parou lá o barco para a gente fazer uma oração ali. A gente entregando livros também lá do outro lado, né? Muito bom. Vamos estudar a palavra de Deus, eu de cá, você de lá. Você que não me conhece, eu sou o Vanderlei Francisco, convoco você para compartilhar. Você que está acompanhando também na página da Rádio WF no Facebook, estamos chegando a 5.000 pessoas. Se você não está seguindo, só está faltando você. Siga a nossa página, Rádio WF no Facebook, e aqui no canal Falando de Cristo na Estrada, deixe o seu like, siga aí, compartilhe, comente com as pessoas, assista o vídeo até o final. Lâmpada para meus pés é a palavra do Senhor, luz para o meu caminho é a palavra de Deus. A lição está aqui, estamos começando uma nova temporada de 90 dias. E hoje, 1º de julho, começando um novo semestre. Chegamos à metade do ano, hein? Passou muito rápido. Meus queridos, durante o mês de julho, agosto e setembro, o tema é esse, ó, descanso em Cristo, né? Um tema realmente muito importante nesse momento que nós estamos vivendo, nessa correria desenfreada, nessa loucura que nós estamos vivendo aí. Esse estudo vem realmente para nos fazer um alerta, para nos chamar à reflexão. Nós falamos aqui sobre descanso para os inquietos, né? Nós falamos do tema dessa semana, o tema geral é vivendo em uma sociedade que não para. Tá aqui uma realidade, uma grande verdade. Nós vivemos em uma sociedade que não para. Nós também não paramos. O verso para memorizar da semana está em Salmos capítulo 84, verso 2, que diz: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. Falamos no dia de domingo, dia 27 de junho, sobre o tema exaustos e cansados, baseado ali em Gênesis capítulo 2, do verso 1 até o verso 3, né? Por que Deus criou um dia de descanso antes mesmo que alguém ficasse cansado? Porque Ele nos criou. Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabia que acabaríamos entrando em uma rotina desenfreada. Portanto, ele dá um exemplo, ele mesmo descansa, né? Estudamos também sobre a falta de ânimo. Foi um tema muito importante que nós estudamos através de Jeremias. Falamos a respeito de Baruque. Baruque, ele era escriba de Jeremias, né? E Baruque, ele vai ficar emocionalmente abalado, doente, porque ele sabia da profecia que Jerusalém seria entregue à Babilônia e por lá ficaria 70 anos em cativeiro. Ele estava com medo de sofrer, estava com medo de morrer. Tem muita gente que sofre antecipado, não é mesmo? Tem muita gente que cria fantasias, mas no caso de Baruque não, tá? Baruque, ele conhecia a profecia, Jeremias já tinha ditado para ele escrever aquilo que nós conhecemos através do livro de Jeremias, e ele sabia que estava se aproximando, coisas ruins estavam acontecendo em volta,
E ele sabia que estava também para acontecer ali com ele, né? Mas Deus faz uma promessa para ele. Fala, olha, sim, eu vou entregar Jerusalém. Ah, eu plantei, eu mesmo arranco. Eu vou entregar Jerusalém porque Jerusalém me traiu. Ela se corrompeu, ela quebrou a aliança. Mas Baruque, fica tranquilo porque eu vou poupar a sua vida. Imagina, você tem aqui um recado personalizado de Deus para Baruque. Imagina você recebendo um recado de Deus personalizado para você. Na terça-feira, dia 29, irmãos, nós falamos de um tema teológico. Algumas palavras, alguns verbos no Antigo Testamento para a definição de descanso, né? Então, esses verbos hebraicos para descanso esclarece que o conceito teológico de descanso não está conectado a uma ou duas palavras especiais. Vai além disso. Descansamos de maneira individual e também de maneira coletiva. O descanso nos afeta física, social e emocionalmente e não se limita apenas ao sábado. Por isso nós vemos aí muitas palavras, muitos verbos, né, indicando descanso no Antigo Testamento. Na quarta-feira, ontem, dia 30, nós falamos sobre descanso no Novo Testamento, né? E várias palavras usadas para significar descanso no Novo Testamento. Entre eles ali, Marcos capítulo 6, do verso 30 ao verso 32, Jesus, ele recebe aquela comitiva, os 12 apóstolos que tinham ido de dois em dois para pregar a mensagem da salvação. E eles voltam agora eufóricos para contar, para passar o relatório para Jesus, mas Marcos deixa uma nota explicativa, né? Que eles não tinham tempo nem para comer. E Jesus chama eles e fala, não, olha, se acalmem, venham aqui, vão descansar um pouco. Eles entram no barco e vão para um lugar deserto para descansar. Cristo aqui, ele mostra, né? Ele conhece a importância da pregação do evangelho, mas mesmo para missionários, evangelistas, mesmo para quem está no trabalho diário da pregação do evangelho, é preciso dar uma pausa, é preciso repousar, recompor as energias, né? Vai fazer bem. Fisicamente você vai ter aí uma melhor saúde física, mental, emocional e também espiritual. Então o próprio Cristo falando, calma, né? Calma, vocês vão descansar um pouco. Vamos entrar no barco, nós vamos para um lugar deserto para que vocês possam descansar um pouco, ok? Vamos orar agora porque hoje nós vamos falar sobre Gênesis capítulo 4, tá? Gênesis capítulo 4, do verso 1 até o verso 12. O que fez de Caim fugitivo e errante pela terra, né? O que fez de Caim fugitivo e errante pela terra. Eu abro minha Bíblia e com ela aberta, oremos ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, em sua presença, Senhor, pedimos perdão pelos pecados, perdão pelas falhas e lhe agradecemos pela oportunidade de estudar a sua palavra. Seja conosco e nos abençoe em nome de Jesus. Fugitivo e errante pela terra, irmãos. E aí, você pode estar lendo na sua casa Gênesis capítulo 4, do verso 1 até o verso 12. Mas o que fez de Caim fugitivo e errante pela terra? O verso 12, ele responde, quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Aqui Deus falando a Caim. Para você entender o contexto, eu vou ler a partir do verso 1. E conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse, alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou, ou, em outras traduções, e agradou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou, não agradou. Isso gerou alguma coisa em Caim. O quê? Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Olha o privilégio de Caim tendo esse bate-papo aqui com Deus, né? E Deus continua falando para ele, se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre eles deve dominar. Olha que conselho. Deus falando para Caim. E Caim responde, irmãos. E Caim falou com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu Abel e o matou. Olha, lugar de Caim,
responder a Deus de maneira positiva, ele responde a Deus de maneira negativa, matando o seu irmão. E o Senhor volta a falar com ele, e disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E olha a resposta dele: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Ou em outras traduções, sou eu o tutor do meu irmão? E Deus continua falando com ele: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora Deus vai dar uma sentença para ele: e agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo será na terra. Gênesis capítulo 4, do verso 1 ao verso 12, e eu li na Nova Versão Internacional. Então o que fez Caim, fugitivo e errante pela terra? O fato dele ter desobedecido a Deus. O fato dele ter matado Abel. O texto bíblico não afirma explicitamente porque Deus se agradou de Abel e de sua oferta, mas não se agradou de Caim nem da sua oferta. Está lá em Gênesis capítulo 4, do verso 4 e o verso 5, né? Porém, nós conhecemos a razão. Caim foi perante Deus com queixas e incredulidade no coração, com respeito ao sacrifício prometido e à necessidade de ofertas sacrificais. Sua dádiva não expressava arrependimento pelo pecado. Achava, como muitos hoje, que seria um reconhecimento de fraqueza seguir exatamente o plano indicado por Deus, confiando sua salvação inteiramente à expiação do Salvador prometido. Preferiu a conduta de dependência própria e viria com seus próprios méritos, diz o Ellen White lá no livro Patriarcas e Profetas, na página 72. E ainda hoje tem muita gente discutindo com Deus, brigando, questionando Deus a respeito daquilo que Deus escreveu. Por exemplo, os 10 mandamentos escritos nas 2 tábuas de pedra pelo próprio dedo de Deus, que na promessa da nova aliança, Deus, ele promete uma nova aliança, mas não promete uma nova lei. E o que ele promete escrever no coração do homem na nova aliança é a sua lei, é o decálogo. E sabendo que o homem não tem força carnal para cumprir a obediência por amor, ele promete através de Ezequiel, para a nova aliança, o seu espírito, um coração novo. Então nós temos o nosso coração novo, a lei de Deus, a lei eterna, os 10 mandamentos e o Espírito de Deus, que é o poder motivador, que nos faz obedecer por amor à tua vontade. Amém? Então Deus não fez de Caim um fugitivo e errante pela terra. Isso aconteceu como resultado das ações pecaminosas e da desobediência de Caim. Irmãos, não encontrando descanso em Deus, Caim descobriu que não poderia encontrar o verdadeiro descanso de outra maneira, tá? Isso é bom você colocar aí na sua Bíblia. Caim, não encontrando descanso em Deus, Caim descobriu que não poderia encontrar o verdadeiro descanso de outra maneira. E é assim hoje também, tá? E aliás, a palavra traduzida como se agradar, lá em Gênesis 4:4, também pode ser traduzido como olhar de perto, considerar cuidadosamente. Então o foco do olhar cuidadoso e atento de Deus não é tanto a oferta, mas a atitude do ofertante. A rejeição da oferta de frutos de Caim não foi uma reação arbitrária de um Deus obstinado, mas o processo de considerar e pesar o caráter, as atitudes e as motivações de quem trazia a oferta. É uma ilustração do juízo investigativo. Continuando o estudo, tem uma pergunta interessante aqui para lermos o capítulo 4. Vamos continuar aqui do verso 13 ao verso 17 e nós vamos perceber a reação de Caim ao juízo de Deus. Verso 13 adiante diz: Então disse Caim ao Senhor. Olha, vamos continuar aquele diálogo que eu interrompi, para fazer o comentário. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Tem muita gente hoje também que comete algum tipo de pecado e acha que Deus não perdoa, acha que foi além, foi longe demais. Tá errado, tá? Deus, ele promete perdoar todos os pecados confessados, quando você vai a ele com arrependimento e com vontade de conversão, dar meia volta e não fazer mais. E ele continua: eis que hoje me lanças da face da terra,
e da tua face me esconderei. E serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? Agora, olha a proposta do Senhor. Isto quem falou foi Caim. O Senhor, porém, diz-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não oferisse qualquer um que achasse. E saiu Caim diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Conheceu Caim a sua mulher, e ela a concebeu, deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. Qual é a resposta? Caim, ele reconheceu que seu castigo seria grande e que teria que viver fugindo. Irmãos, quando você reconhece que o seu pecado é grande, lembre-se da palavra lá da carta de João, primeira carta de João. Filhinhos, isso eu vos escrevo para que não pequeis. Porém, se você pecar, lembre-se que você tem um advogado, que é Jesus Cristo, o justo. Ele mesmo é a propiciação pelos nossos pecados e pelo pecado de todos. Não faça como Caim. Quando nós tentamos fugir da presença de Deus, ficamos inquietos. Tentamos preencher o anseio da graça divina com coisas, relacionamentos, ou com a vida excessivamente ocupada. Eu passei por isso. Tenho certeza que estou falando para muita gente que passou, e nós conhecemos muitas pessoas que estão passando por isso e que nós precisamos ajudar, levando esse conhecimento para eles. Caim começou a construir uma dinastia em uma cidade. Ambas são grandes conquistas e representam determinação e energia, irmãos. Mas, anote aí no rodapé da sua Bíblia, mas se for uma dinastia sem Deus e uma cidade rebelde, no final das contas isso não significará nada. Em outras palavras, você pode construir o que você quiser, pode se tornar uma pessoa importante, pode ser rico, milionário, bilionário, mas sem Deus, no final das contas, isso não significará nada. Nada disso tem valor. Do que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua vida? Buscamos primeiro o reino do céu, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Amém? Irmãos, amanhã eu quero fazer o programa ao vivo, tá? Para comentar todos os temas de sábado até hoje, quinta-feira. Então, ore aí para que dê tudo certo, para que eu consiga fazer amanhã às 8 horas da noite a nossa live com transmissão pelo Facebook. E se eu conseguir, se já estiver liberado, também com transmissão ao vivo pelo YouTube. Então, ore, coloque aí nas suas orações para que a gente consiga fazer essa live amanhã, 20 horas, aqui no horário do estado de Rondônia. E no sábado já vamos começar o tema número 2, inquietos e rebeldes. E eu termino com 1 Coríntios capítulo 10, verso 11, que é o verso de memorizar do estudo da semana que vem, que diz: estas coisas aconteceram com eles. Isso a gente pode olhar para a vida de Caim aqui, né? Para servir de exemplo. E foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Oremos. Querido Deus, amado Pai, em Tua presença mais uma vez, pedimos perdão pelos pecados e falhas que nós cometemos. Lhe agradecemos por todas as Suas bênçãos e por essa oportunidade de estarmos juntos estudando a Sua palavra. Derrame a Sua bênção em todas as famílias representadas. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, se assim for a vontade de Deus.